Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo agora de manhã, 8h30, para a gente bater um papo no primeiro Meet the Founders. A ideia desse evento é aproximar os cotistas da Redpoint Ventures das empresas investidas. A gente entende que quem investe em Venture Capital, obviamente, busca retorno, mas além do retorno, busca também conhecer mais sobre tecnologia, inovação, entender para que caminho o mundo está caminhando. E a ideia dessa série de encontros que a gente começa a fazer agora é justamente criar essa aproximação, criar essa ponte, como a gente gosta de falar, a gente sempre trabalha muito com essa analogia de ponte. A ideia vai ser a gente bater um papo com 2 empreendedores, ambos do Fundo 2. Vai ser um papo em torno de 20, 25, talvez 30 minutos com cada um. Eu vou disparar a primeira pergunta, a segunda, e aí eu convido todos a colocarem aqui no chat as perguntas. Hoje nós vamos conversar com a Tatiana Pimenta, que é fundadora da Vitude, e também com o André Abreu, que é fundador da Bossa Box. Eu vou conduzir o primeiro papo, meu sócio Manuel vai conduzir o segundo bate-papo, tá bom? Fiquem à vontade, esse é um ambiente onde a gente está aqui todos entre sócios, que nem a gente brincou antes, e ele está sendo gravado, essa apresentação, principalmente para os cotistas que não puderam estar aqui com a gente hoje de manhã, tá bom? Bom, Tati, vamos lá então. Eu acho que você podia falar em uma linha um pouquinho sobre você e sobre o que a Vitude faz, assim, bem brevemente. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Bom dia para todo mundo. Como o Romero disse, eu sou a Tatiana Pimenta, normalmente as pessoas me chamam de Tati. Eu sou engenheira civil de formação, trabalhei durante uns 13 anos, mais ou menos, na indústria de construção, um pouquinho na indústria florestal, numa empresa chamada Arauco do Brasil. Em 2015, eu tive a oportunidade de sair dessa indústria na época da reestruturação ali, principalmente da crise Lava Jato. E na mesma época meu pai teve câncer, então acabei tendo muito contato com a área de saúde e resolvi que não queria mais trabalhar em nenhuma empresa, queria empreender e fui empreender na área de saúde, mas em saúde mental, basicamente porque eu havia tido depressão alguns anos atrás, tinha encontrado muita dificuldade de conseguir agendar uma consulta com um psicólogo, ter uma boa experiência, e daí surgiu a ideia de criar uma plataforma que conseguisse conectar as pessoas que querem fazer terapia a psicólogos. A ideia é que a gente democratize o acesso à saúde mental, a serviços de saúde mental, mas que principalmente ofereça uma experiência muito boa para quem está no momento precisando de ajuda psicológica e precisando ali agendar uma consulta com um profissional. Então, resumidamente, é isso. Tá no mudo. Bom, Tati. A gente sempre fala aqui na Redpoint que a gente investe baseado em 3 dimensões, 3 pilares. Primeiro, os founders, a qualidade dos founders. Segundo, o mercado grande. E, por último, qual o problema relevante que esse time talentoso está resolvendo nesse mercado muito grande. Conta pra gente qual é o tamanho desse mercado e qual o problema que você está resolvendo. Tá. Se a gente pensar em saúde mental, a gente está falando primeiro de um mercado que não é nem bilionário, é trilionário, né? A gente é um problema de ordem global, a gente tem pessoas sofrendo com o que a gente chama de transtornos globais, transtornos mentais ao longo de qualquer país. Então, no Brasil, a gente tem hoje diagnosticado cerca de 60 milhões de pessoas, são 3 em cada 10 brasileiros têm algum transtorno, a gente está falando de diagnóstico, né? A gente sabe que a gente tem muito subdiagnóstico, pessoas que nunca foram a uma consulta, nunca passaram por nenhum profissional e que apresentam alguns sinais, seja de ansiedade, de depressão, ou mesmo dentro do ambiente produtivo, por exemplo, sinais já de estresse crônico e até mesmo de burnout. Quando a gente pensa no mundo, a gente está falando 1 em cada 6 pessoas sofrendo com alguma questão de saúde mental. E aí, os mais prevalentes são sempre a ansiedade e a depressão. O Brasil é considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo, é o 5º mais depressivo e o 2º mais estressado. A gente só perde em estresse para o Japão. Em depressão, a gente perde para a China, para a Índia, para Estados Unidos, né, para países um pouco densos, populosos e com outras questões também que não só
a questão de acesso à saúde mental. E a gente passou também a olhar um pouco para o universo corporativo nos últimos 2 anos. E quando a gente pensa em ambiente corporativo, indústrias e organizações, a gente está falando muito da questão da produtividade, o quanto não cuidar dos aspectos de saúde mental impactam o negócio. Então, tem um estudo da London School of Economics que aponta que as empresas brasileiras perdem mais ou menos, se eu não me engano, são 83 bilhões de euros, o que dá mais ou menos 200 bilhões de reais quando o estudo foi feito, né? No câmbio de hoje seria um pouco diferente. Isso basicamente por não tratar a questão da saúde mental dentro do ambiente de trabalho, isso impacta ali em gastos com turnover, gastos com improdutividade, com não atingimento de metas, com excesso de afastamento, com excesso de faltas e principalmente uma questão de aumento de sinistralidade em alguns aspectos. Por exemplo, tem um aumento muito grande relacionado a sinistros em pronto-socorros. Então, aquele usuário de plano de saúde que vai com frequência ao pronto-socorro porque está com uma crise de ansiedade ou porque encontrou alguma dificuldade que não sabe lidar. E, normalmente, eles são mais prevalentes em pessoas que já possuem alguma questão de saúde mental. Quando a gente fala no mundo, tem um dado que é do Fórum Econômico Mundial que diz que o mundo desperdiça $1 trilhão por ano por não cuidar da questão da depressão e da ansiedade dentro do mercado de trabalho. Então, o fato das empresas não olharem para isso, elas estão rasgando. Eu até costumava usar um slide com um monte de dólar dentro da cesta de lixo. Elas estão literalmente desperdiçando essa quantidade de dinheiro por conta de improdutividade, por conta do adoecimento, por conta do afastamento. E se eu pensar que numa organização, quando eu afasto alguém, eu perco aquela pessoa que estava em capacidade produtiva, eu tenho que repor, eu tenho custos de contratação, custos de treinamento, a depender da equipe, o ramp-up de uma pessoa nova chega a levar 6, 9 meses, então tudo isso implica em custos para as organizações quando elas não olham para a questão de saúde mental. Legal, Tati. Esse é um pouquinho do cenário. Legal. Antes de falar de um pouco de organização em B2B, que é uma dúvida que eu acho que vários dos nossos investidores têm, diferença dos modelos e tudo mais, você falou da demanda, né? Como que é a oferta? Como é que é o mercado de psicologia? Quais as dores que o profissional enfrenta hoje? O Brasil é um dos países, se eu não me engano, é o segundo país, a gente só perde para a Argentina em número de psicólogos por habitantes, é o segundo país no mundo com o maior número de profissionais de psicologia disponíveis para atendimento. No entanto, a gente tem uma grande dificuldade que esses psicólogos não fazem a menor ideia de como chegar a esses pacientes ou como receberem novos pacientes. Tem uma questão de não saber se divulgar e até não ter capilaridade para chegar nas pessoas que precisam de ajuda, né? Se eu pensar, a gente tem mais ou menos 300 mil profissionais no Brasil, mas eles estão extremamente concentrados nas grandes capitais. O estado de São Paulo concentra 55% dos profissionais de psicologia do Brasil. Só que eu tenho mais de 5 mil municípios e quando a gente olha essa geografia e a distribuição que a gente tem de municípios no Brasil, metade deles não tem profissionais de psicologia. Então, metade dos municípios não tem acesso a psicólogos e esses profissionais ficam na discrepância. Eu estou num lugar, tem bastante gente, mas os pacientes não chegam. Então, uma das formas que a gente encontrou de levar acesso e conectar essas duas pontas de pessoas que estão em lugares que não têm acesso e profissionais que estão em grandes centros foi através da terapia online. Então, eu derrubo a barreira geográfica e eu promovo acesso através de uma sessão que ocorre por streaming de vídeo. E a mesma coisa acontece com profissionais que estão fora do país. Hoje a gente tem, pelo Itamaraty, mais de 4,5 milhões de brasileiros morando no exterior. E essas pessoas não conseguem falar com psicólogo porque não encontram profissionais que falem português onde eles moram. Então, são pessoas que acabam agendando consulta com esses psicólogos que estavam aqui com agenda ociosa no Brasil. Então, promovo essa conexão e faço com que a dificuldade de acesso geográfico ela desapareça, porque você consegue se conectar aí por uma sessão que vai acontecer por streaming de vídeo, independente do local do mundo que você estiver. Legal, Tati. Você comentou um pouco de empresas. A Vitude, ela começou no B2C, ou seja, oferecendo consultas para pessoas físicas que entram no site, baixam o aplicativo, encontram o seu profissional e começam a terapia. Inclusive, podem encontrar o profissional e ir para o consultório, né? Você não limita a parte da psicologia, só a parte online. Sim. Mas, de um tempo para cá, a tua frente B2B, de vender esse teu serviço como benefício para as empresas, tem crescido muito.
Me conta um pouquinho disso, por que tem crescido, como as empresas têm visto esse tipo de benefício. Acho que um primeiro ponto, assim, a gente nasceu um marketplace B2B, B2C, então a gente foi durante quase 2 anos exclusivamente B2C. Nos últimos 2 anos a gente virou a atenção bastante para o mercado corporativo, foi bem reativo, a gente começou a ser procurado por algumas empresas que estavam naquele momento buscando uma solução de wellness ou uma solução que os ajudasse com alguns indicadores que começavam a aparecer naquele momento. Então, basicamente, quando eu olho para dentro da organização, as principais dores relacionadas a um serviço igual ao que a gente oferece está ligado a, primeiro, mitigação de risco, né? Eu quero cuidar com antecedência desse meu colaborador para que nenhum incidente aconteça. Incidente eu menciono desde fatalidade ao aquele caso que a gente viu uma vez da Germanwings, onde um copiloto jogou um avião nos Alpes ali, porque ele estava diante de um quadro de transtorno mental. A outra coisa está muito relacionada a um aumento de receita, né? Eu quero deixar o meu time mais produtivo, quero produzir mais, e também redução de custo. Eu acho que esse é o fator que mais impacta. Porque se eu cuido preventivamente, se eu dou uma atenção primária, ao invés de dar uma atenção assistencial para esse meu colaborador, o que acontece é que eu vou ter organização mais rentável. E esse é até um dos grandes fatores que quase nunca é o RH que fecha o contrato com a gente. Na maioria das vezes é o CFO ou é o CEO. Normalmente o RH abre as portas, ou a área de saúde abre as portas, então são os primeiros que buscam conhecer o serviço, querem entender como é que funciona, mas quem toma a decisão por contratação acaba sendo um nível bastante estratégico, porque eles começam a fazer conta de retorno sobre o investimento. Então, justamente por entrar ali numa questão de eu não só mitigo o risco e analiso essa questão da mitigação de risco, mas eu vou olhar toda a parte de sinistralidade, levantar como é que está sendo isso, mapear onde eu posso ter ganhos. Tem organização que apresentou para a gente estudos, mapeamento assim, chegam a gastar em pronto-socorro 7 a 9 milhões por ano em pronto-socorro. É um custo muito elevado para aquela organização e que quando você trata acaba sendo muito mais barato. Acaba sobrando dinheiro no final do mês. Eu brinco que tipo, todo mundo quer ver mais dinheiro na última linha ali do DRE. Não tem nenhum empresário que não queira. E quando a gente pensa na questão de por que B2C e B2B, eu estou falando de um serviço que é de atenção de saúde mental, e a gente tem uma questão quando eu penso em operadora de saúde, que a operadora de saúde acaba sendo talvez o destruidor de valor da cadeia quando eu penso em psicologia. Eles remuneram muito mal o profissional de psicologia, normalmente tem muita glosa dessas consultas, além das consultas serem pagas com muito tempo depois. Então, os bons profissionais não querem estar junto às operadoras, e mesmo você tendo um plano de saúde, você não consegue oferecer aos seus colaboradores um bom atendimento quando o assunto é saúde mental. É um serviço que demanda muita especialização, que demanda muito estudo, e os bons profissionais acabam tendo um custo de consulta que é considerável. Então, estou falando de um serviço que tem um custo. E por que o B2B passa a ser relevante? Porque normalmente as pessoas não investiriam e as pessoas tendem a considerar algo como supérfluo, porque aquilo é uma receita que de repente eu posso usar para outra coisa dentro do meu orçamento mensal. Quando a empresa entende que aquilo traz valor para ela e passa a subsidiar uma parte da sessão, ela deixa mais acessível para o colaborador. E eu falo assim, quando a gente pensa em 60 milhões de pessoas com algum transtorno, eu estou falando que boa parte dessa população não ganha grandes salários. A gente tem empresa, por exemplo, que o funcionário ganha R$1.200, R$1.500. Quando a empresa subsidia a sessão de terapia para esse colaborador, ela deixa mais acessível. Então, a gente tem empresas que o colaborador vai pagar ali R$30 por sessão, porque outra parte da consulta a empresa está pagando. Então, R$30, mesmo para alguém que ganha 1.000, passa a ser acessível, porque a empresa está pagando boa parte daquela consulta. A gente tem casos de empresas que subsidiam quase 100% da sessão. A gente nunca incentiva o subsídio integral, porque a gente entende que terapia demanda aí uma coparticipação do colaborador, da pessoa que está em processo terapêutico, porque ela se engaja quando ela está envolvendo uma parte financeira ali. Mas é a questão de favorecer o acesso e deixar o serviço mais econômico para aquele colaborador é super importante. E se a gente fizer uma correlação com a própria lógica do plano de saúde, hoje 25% da população brasileira tem plano de saúde. Se você olhar para essa população de 25%, para os 25%, eu diria que 95% é plano corporativo. Se você dependesse de contratar na pessoa física, boa parte desses 25% não contratariam, seja porque é muito caro,
seja porque talvez elas optassem pelo risco de ficar sem o plano de saúde. Conheço inúmeras pessoas que falam assim, eu prefiro guardar o dinheiro do que pagar o plano de saúde. Então, entra um racional de, ao invés de eu investir, eu vou poupar. Então, quando a empresa ela entra subsidiando, ela permite esse acesso. Acho que, basicamente, é favorecer o acesso a um serviço que não é tão barato e permitir que ele se torne mais acessível para o colaborador, e isso se reverte em resultado financeiro para a organização. Porque se ele garantir que o colaborador dele está saudável, ele tem benefícios. E basta falar de coisas que já acontecem. Por exemplo, por que algumas empresas que às vezes até têm coparticipação no plano de saúde optam por pagar ali 100% de um pré-natal para as grávidas? Porque se essa grávida tiver que ir para uma UTI neonatal, se o bebê tiver que ter um problema, se ela tiver alguma complicação no parto, ela estoura o sinistro do plano de saúde, isso custa muito mais caro para a organização. Mesma coisa quando se descobre ali neoplasias e outros quadros que você precisa dar atenção, a empresa opta por pagar tudo porque é muito mais barato eu cuidar do que eu esperar que a pessoa vá investir em alguma coisa. Legal. É a mesma lógica dos exames de saúde para executivos e tudo mais. Você vai olhar, todas as empresas hoje têm um check-up para o nível executivo. Não é à toa. Eu estou pagando porque eu quero prevenir e não tratar depois. Boa, Tati. Eu recebi uma pergunta aqui, até reforçando, todo mundo que quiser perguntar, pode ficar à vontade, colocar no nosso chat aqui. Quem são teus principais clientes hoje? Tem algum resultado desse investimento que você consegue compartilhar? Como é que essa área de talentos, às vezes eu sei que isso está direto na presidência da empresa, né? Como alguns casos de algumas empresas grandes de tecnologia, às vezes está na área de talento e recursos humanos. Como é que eles mensuram isso? Como é que está o raio-x agora dessa tua frente? Boa. Bom, a gente tem, vou falar um pouquinho antes e depois da pandemia. Nossos principais clientes antes da pandemia eram startups e scale-ups, empresas que estavam em fase de crescimento muito acelerado, e onde, se eu tivesse alguma questão de perda de talento ou não conseguisse atrair bons talentos, eu teria dificuldade de escalar e crescer. Então, ali o fator retenção e atração de talento é super importante, e o afastamento e adoecimento também. São empresas que não têm tanta questão das fatalidades, não tem casos mais graves, mas que começam a olhar de forma preventiva para esse afastamento. Meu primeiro cliente foi Resultados Digitais, que também faz parte do portfólio, mas a gente tem 99, Móvel Web, Hugo, algumas startups. Depois a Ratepoint fez um aporte ali em novembro do ano passado. Logo depois a gente fechou com a SAP, a gente já vinha numa negociação primeiro para um projeto social que eles têm chamado Algoritmo da Vida, e logo na sequência a gente também entrou como parte de um projeto que eles têm chamado Mental Health Matters. Então, eles já têm um programa de saúde mental há bastante tempo, tem mais ou menos 2 anos, e a gente entrou como a Cristina Palmaca costuma dizer que a gente é uma das ferramentas da caixinha de ferramentas. Então, eles têm alguns benefícios que já são parte desse programa, e a terapia presencial e online entrou como uma ferramenta para dar mais acesso ainda para esse colaborador. Na sequência, a gente fechou esse ano já, né? Algumas coisas são decorrentes da pandemia, outras coisas já estavam em negociação há bastante tempo e talvez só tenham sido aceleradas em termos contratuais. Então, Grupo Boticário, a gente já vinha com uma negociação de quase 1 ano com o Grupo Boticário, e tive algumas vezes lá em Curitiba, em São José dos Pinhais, para desenhar o projeto junto com eles. É um projeto muito bacana. A gente tem aí varejo farmacêutico, Raia Drogasil, Panvel, Grupo Profarma, né, bastante fortes. São operações que se mantiveram ativas durante a pandemia. Vários deles tiveram casos bem sensíveis de pessoas que estavam ali na frente de farmácia, que se contaminaram, ou que perderam familiares. Então, eles deram não só a questão do subsídio, mas em muitos casos, para os colaboradores que tiveram situações mais sensíveis, essas empresas chegaram a subsidiar 100% das sessões para o time e para a família. Então, assim, pensando muito na qualidade de vida. A gente tem o Wildlife, o List e algumas outras empresas. A gente tem uma operação com o Banco do Brasil via Minutrade, que é para os clientes do banco. Então, uma operação de cashback, onde você paga uma tarifa todo mês para ter lá a sua conta funcionando, mas isso se reverte em vouchers para você agendar consultas psicológicas. Também é uma operação que vai bem, já temos quase 6 meses com esse projeto. E, assim, falando de resultados,
Eu vou falar um pouquinho, por exemplo, a RD, né, Resultados Digitais, ela já está há 2 anos com a gente. Uma coisa que eles perceberam lá, o Anderson até fala que às vezes nem tudo ele consegue mensurar, mas uma coisa que ficou muito latente para eles foi a questão de entrega de resultado, maior engajamento das pessoas, melhoria de pesquisa de clima, aparece muito isso nas pesquisas que eles fazem. E 2 coisas que logo depois que eles, alguns meses depois que eles tinham implantado o programa que chama RD Wise and Well, eles entraram para a lista das empresas mais queridas para se trabalhar do LinkedIn, e eles ganharam o Great Place to Work, tanto no Brasil quanto na América Latina. Então, teve um impacto no employer branding muito forte, e as pessoas falam muito bem do programa. Então, isso é uma das mensurações que eles têm. O nosso compromisso já para esse ano é que a gente comece a mensurar KPIs de negócio mesmo. No Grupo Boticário, por exemplo, a gente tem uma série de KPIs que eles já eram mensurados antes da gente entrar e eles continuam sendo mensurados como parte. A gente tem meio com success fee lá. Tipo, quanto mais a gente reduzir isso aqui, mais a gente consegue propor reajustes no nosso valor de serviço. Acho que foi um desafio que eu apostei. Eu falei, tá bom, se eu conseguir entregar isso aqui, a gente pode aumentar o valor, porque a gente teve uma negociação bastante acirrada. Lá a gente mede número de afastamentos, a gente mede faltas, basicamente internações psiquiátricas com durações superiores a 30 dias. A gente também mede a questão do turnover com relação a pedidos de demissão. Então, pessoas que eu gostaria de reter, mas que elas pedem para sair porque elas estão considerando que o ambiente está um pouco agressivo para elas. Então, esses são os indicadores. Eles já notaram, eles vão reportando para a gente, que isso são dados internos da organização, eles notaram uma redução das internações. E só nas internações você já tem uma economia muito grande, porque uma internação é caríssima do ponto de vista de sinistro. Então, lá a gente tem isso. Inclusive, a doutora Renata teve no Cubo Mental Health Day falando um pouco. O saving deles com projetos de saúde mental é da ordem de 3 vezes, e a expectativa é que chegue a 4 vezes com o projeto da Vitude no primeiro ano, que chegue a 5 vezes a partir do segundo ano. Então, esse saving está relacionado a todas essas esferas que eu estou falando. Então, da ordem de, se eu investir 1 milhão por ano, no final desse período eu vou ter aí de 3 a 4 milhões de retorno sobre esse investimento em termos de economia. Na Raia Drogasil, eles também têm um levantamento, que eles são muito bons de People Analytics lá, e eles sabem absolutamente tudo que eles gastam, e lá eles tinham, uma das empresas que tinham esses gastos com sinistros de pronto-socorro da ordem de alguns milhões. Então, eles conseguiram mapear, putz, 70% do que eu gasto hoje é tratamento, não é prevenção. Eu tenho que inverter essa curva para que eu consiga ter resultado financeiro. E até a gente fez uma live recentemente que está no YouTube da Vitude, ela pergunta, tem retorno, Fernanda, que é a diretora de pessoas, ela falou assim, de alguns milhões. Então, claramente eles já conseguiram mapear, e lá eles têm uma esfera que eles olham tudo. Saúde mental é quase igual na SAP, é uma das coisas da caixinha de ferramentas. Eles têm a Gympass, já faz um trabalho muito acirrado com a Gympass. Eles têm o Márcio Atala, além da Gympass, incentivando a questão de saúde mental. Eles têm um mapeamento de saúde mental, um diagnóstico que foi feito por um psiquiatra chamado Wagner Gattas, que também é bem conhecido nesse ramo de saúde mental, na parte de diagnóstico. Então, o Dr. Wagner foi lá, mapeou, entendeu como é que estava a saúde, e a gente entrou para tratar o que ele diagnosticou. Então, basicamente é isso. Eles têm uma esfera de trabalho solidário, que eles incentivam ali a questão de não só cuidar de saúde mental e física, mas também de olhar o lado social, de como você se dá e como isso se reverte no ponto de vista de empatia, do ponto de vista de resiliência e tudo mais. Então, esses clientes eles já conseguiram mensurar. A gente tem 2 escritórios de advocacia, um deles mensurou muito claramente a redução de pronto-socorro, porque eles tinham incidência de pronto-socorro mensal, e que eles observaram que as pessoas que estavam fazendo terapia pararam, não só de ir ao pronto-socorro, como pararam de agendar consultas sem parar no plano de saúde, que é o que eles chamam de hiperutilizadores. Então, esses são as principais alavancas que acabam mexendo aí no sistema e principalmente mexem diretamente no custo de pessoas e no custo de saúde da organização. Interessante como vocês estão conseguindo metrificar esse retorno. Tati, você citou pandemia, e a pandemia tem causado muita dor em todas as pessoas físicas e tem causado muita dor ou às vezes menos dor nas pessoas jurídicas. Qual foi o efeito da pandemia para a pessoa jurídica Vitude? Para a gente foi, assim, a gente tem uma correlação negativa com a crise, a gente cresceu muito nesse período.
Em termos de faturamento, a gente triplicou de tamanho, o time praticamente quadruplicou, nós éramos 13 pessoas no dia 12 de março, a gente passou de 40 agora nessa última segunda-feira, então a gente teve, acho que basicamente assim, cresceram, a gente tem 3 stakeholders, digamos. Eu tenho o paciente pessoa física que busca a plataforma porque ele está querendo um psicólogo, eu tenho o próprio psicólogo que contrata o serviço de uma ferramenta que ele quer ter, seja o consultório virtual, seja o prontuário médico. Então, o profissional de psicologia que está na Vitude, ele assina o serviço, então ele paga uma subscrição, e eu tenho as empresas que contratam com os seus colaboradores. As 3 dimensões tiveram crescimento. No caso das empresas, o crescimento foi exponencial, porque todas elas começaram a buscar trabalho remoto e a questão do home office. No momento em que eu não estou presente e não estou vendo as pessoas, eu preciso garantir que essa pessoa esteja em casa, esteja bem produzindo, porque se ela parar de produzir é muito pior para a minha organização. Eu preciso manter a organização funcionando, respirando e entregando bons resultados. E todo mundo viu a necessidade nesse momento de putz, eu preciso oferecer alguma coisa diferente para esse meu colaborador, porque mudou a realidade e, principalmente, porque ficou muito latente a questão de saúde mental. Eu estou convivendo com medo da morte, eu estou convivendo com luto. A gente tem organização, vou pegar o exemplo do Grupo Boticário. O Grupo Boticário tem operação no Pará. Eles tiveram pelo menos uns 15 colaboradores que tiveram, não um falecimento na família, mas tem gente que chegou a perder 4 pessoas da família. Isso é uma tragédia dentro de um núcleo. Então, se você não dá condições e não apoia aquele colaborador, você não vai conseguir que ele volte a trabalhar e entregar resultado para sua organização. Então, cuidar desse time com muito carinho passa a ser fundamental. E acho que uma coisa mudou, porque a própria equipe passou a demandar, né? A gente tem várias empresas que nos procuram falando, putz, a gente fez uma reunião com o presidente e a primeira coisa que a equipe pergunta é o que vocês estão fazendo para cuidar da nossa saúde mental? Então, assim, todo mundo passou a cobrar e exigir dos seus empregadores que saúde mental fosse vista com outro olhar dentro das organizações. Então, teve uma questão de uma demanda por uma situação onde eu tenho mais angústia, eu tenho incerteza, eu tenho medo, eu estou convivendo com uma doença que eu não sei o que fazer com ela, eu estou convivendo com a morte, porque eu tenho familiares, eu tenho pessoas próximas que estão no grupo de risco e que sim falecem. Né? Eu tive 2 tios internados com Covid, então tinha um médico, que pegou e ficou mal no hospital, 8 dias internado. Aí eu tive que cuidar do meu pai e minha mãe desesperada também. Tipo, então, você convive ali, você está trabalhando. Se você não estiver sendo cuidado, fica difícil. Não. Então, fornecer esse apoio passou a ser importante. Mas tem um outro lado. A gente tinha uma objeção que era budget, na maioria das vezes. A gente não tem um orçamento para isso, a gente ainda não pensou nisso. E nesse momento, várias coisas foram, querendo ou não, estancadas. Por exemplo, tem muita gente, muita empresa que até a gente agora usa de argumentação, que virava para a gente, não, nós optamos por ficar em home office até dia 31/12, a gente entregou aluguel e eu estou pegando toda a verba que eu tinha de aluguel e estou aportando em saúde mental. Então, assim, tipo, acabou a discussão de budget, as pessoas passaram a alocar. A mesma coisa com, por exemplo, a gente começou um serviço na SAP e logo depois eles já aumentaram o budget que eles tinham para a gente. Basicamente, foi o recurso que eles tinham de viagem que foi alocado para ter mais serviços oferecidos para o time de colaboradores. E a gente tem visto isso em várias empresas. Então, tem empresas que já eram nossas clientes e que aumentaram o orçamento, porque basicamente mais gente passou a usar o serviço. Então, taxa de ativação, que era 12%, 13%, chegou a 20%. Tem empresa que está com 50% dos funcionários fazendo terapia, que é um número que eu, pelo menos, nunca tinha visto e não imaginava que ia ver tão cedo. E acho que esses remanejamentos, então eu tenho visto aluguel sendo remanejado para a saúde mental, verba de eventos, verba de treinamento e desenvolvimento. Então tem empresa que está alocando o recurso Vitude não dentro de benefícios e dentro de remuneração, mas dentro do centro de custo de treinamento e desenvolvimento. Tem empresa, inclusive, que aloca como desenvolvimento de soft skills, desenvolvimento de habilidade para o futuro. Então, aí depende muito de cada um como vai enxergar o investimento ali dentro da organização. Acho que mudou muito a alocação de recurso. Perfeito. A Cristiana Scorel está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que é muito relevante. Foi até algo que a gente analisou muito quando a gente estava olhando o espaço. Tem muita gente que foca em preço e marketplaces em geral, em qualquer setor tem marketplaces focados em qualidade. Conta para a gente como é feita, a pergunta dela é como é feita a seleção de psicólogos que trabalham na empresa. Sim.
Hoje a gente faz um processo literalmente seletivo, as pessoas se inscrevem, a gente aprova ou não aprova esse perfil, a gente olha muito tempo de formação, mas não só isso, a gente olha experiência com manejo clínico. Aparece muita gente se inscrevendo para atender na Vitude, mas às vezes eu tenho 10 anos de formado e trabalhei 10 anos no RH, então eu sou um psicólogo organizacional, mas não sou um psicólogo clínico. Então a gente olha para os parâmetros de formação, que faculdade aquele profissional estudou, se ele tem pelo menos um aprimoramento, que são aquelas formações onde o profissional sai da faculdade, depois de algum tempo ele se inscreve em algum hospital de referência para um aprimoramento. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a Unifesp e o HC, o Hospital das Clínicas, são referência. E aí eles têm laboratórios de diversas especialidades, de sexualidade, de transtorno bipolar, de depressão. A Unifesp, por exemplo, em borderline, transtorno bipolar, eles são referência. E as pessoas vão para dentro dessas unidades hospitalares para fazer um aprimoramento naquela doença ou naquele transtorno. Então, a gente pede, pelo menos, que tenha essa experiência, e hoje a gente tem um time de onboarding de profissionais que faz essa aprovação. Com a pandemia, o que a gente viu também foi uma coisa muito interessante, para nós foi benéfico para a base, inclusive a gente está revisando vários critérios, é que a gente teve uma seniorização da base. Então, a gente passou a receber mais profissionais com mais tempo de experiência. E isso, acho que foi muito decorrente do nosso posicionamento com relação à qualidade. A gente atraiu muito dos profissionais que até então nunca tinham experimentado online, e eles não enxergavam em plataformas, de uma forma geral, uma opção para eles, porque eles não tinham a grande dificuldade que era encontrar novos pacientes. Normalmente eles recebiam pacientes de indicação de amigos, de uma carreira já consolidada, ou porque dão aula em alguma instituição, ou porque tem ali uma relação com médicos psiquiatras que fazem indicação direta. E eles enxergavam que a única proposta de valor de um serviço como a Vitude seria levar novos pacientes. Então, como eles não precisavam de novos pacientes, eles não contratavam esse tipo de serviço. No momento em que eu parei de poder atender presencialmente, porque eles estão proibidos, o CRP emitiu várias notas pedindo que ninguém atendesse presencialmente, ficasse só no online, vários deles precisaram olhar do tipo, tá, eu preciso de uma ferramenta segura que garanta o sigilo, que me ofereça algumas outras ferramentas adicionais. Por exemplo, a gente oferece dentro do pacote de assinatura prontuário eletrônico, facilita muito a vida daquele profissional. E não só isso, a gente tem toda a cobrança online. Então, putz, eu não vou precisar entregar o dinheiro, fazer depósito, eu pago um cartão de crédito e meu psicólogo recebe normalmente. A gente viu ali, hoje a gente tem psicólogos com 30, 35, 38 anos de formado, a gente tem visto chegar esses profissionais, e para nós foi muito importante, porque trouxe uma maturidade ainda maior. E o grande feedback que a gente recebe é, olhando para o que tinha no mercado, a Vitude é a única que se posicionava com uma questão de qualidade do profissional e onde eu poderia ofertar o meu serviço com o valor que eu cobro normalmente. Então, se é um psicólogo que já tem uma bagagem profissional e a consulta custa 200, 250, 300, valor que seja, ele consegue estabelecer esse preço na plataforma e a gente não interfere. Então, um dos critérios de negócio é quem define o preço da consulta é o profissional, não sou eu. E aí o Romero pontuou uma coisa do porquê que é importante. E eu falo assim, talvez a parte do nosso corpo mais complexa que existe é o nosso cérebro. Assim, faz parte do corpo, a cabeça não está aqui de enfeite, e a gente precisa cuidar dele com muito carinho. O profissional que vai olhar para isso e vai ajudar ele a se desenvolver, né? Atividades intelectuais, cognitivas, as habilidades que a gente precisa desenvolver ao longo de vida e de carreira, ele precisa ser um profissional que está em constante aprendizado, um profissional que está se especializando, que entende. Eu costumo explicar que numa sessão de terapia, você não está contratando só a sua hora de terapia. O profissional que termina uma sessão contigo, bom profissional, ele vai estudar seu caso. Ele vai levar seu caso para um supervisor clínico, ele vai discutir com profissionais mais experientes como é que ele melhora o atendimento para você. Então, tem todo um tempo de estudo e preparação para que toda vez que ele vai te atender, ele te traga insights e melhorias. Então, não é aquela hora só a hora de atendimento, mas toda a hora de trabalho. Isso tem um custo, né? Por exemplo, uma hora de um supervisor clínico para discutir um caso de um paciente custa. E muitas vezes o supervisor custa mais caro do que aquele psicólogo cobra. Eu costumo brincar, você vai colocar alguém para mexer no ativo mais importante da tua empresa, que é a mente dos teus colaboradores. Você realmente vai colocar o cara que topou R$ 20 por hora? Né? Alguma coisa deve estar errada. Sim. Eu tenho, até para encerrar, eu estava, por exemplo, eu uso o aplicativo para fazer pedido de, agora não, mas para fazer unha. Você contratar uma manicure para fazer tua unha custa R$ 50.
ela vai fazer tua unha. Quanto você quer pagar para uma pessoa que vai cuidar da sua cabeça, que é talvez o teu órgão mais complexo e para onde vai fazer com que você tenha ganhos fundamentais aí do ponto de vista cognitivos e emocionais. Então, assim, putz, é o tipo de serviço que você está contratando. Se você tivesse que fazer uma cirurgia oncológica, quem que você escolheria? Um bom profissional ou o mais barato? É a mesma coisa, eu estou falando de cabeça. Eu vou escolher um bom profissional ou eu vou fazer rateio por preço? Putz, vamos fazer leilão aqui, ver quem que é mais barato. Não funciona. E é por isso que nos planos de saúde você não consegue atrair os bons profissionais, porque paga muito pouco para esse profissional e ele não consegue se manter. Perfeito. Tati, quero agradecer teu tempo, Eu que parabenizar agradeço. você e o Everton, que é cofundador da Vitude com você como CEO, ele como COO. Feliz de ver cada vez mais mulheres empreendedoras, fundadoras, talentosas, mudando esse Brasil e esse mundo. Nós vamos deixar para fazer as perguntas sobre essa dificuldade de ser uma empreendedora mulher, que eu quero tocar nesse assunto para o nosso próximo papo. Eu queria chamar aqui o meu sócio, Manuel, para assumir as rédeas e conduzir a nossa segunda metade The Founders hoje. Manuel, vamos lá. É com você. Bom, muito joia, parabéns, Tati. Super Obrigada. legal escutar a história da Tati, né? A gente fica feliz do lado de cá, de saber que tá junto de uma empreendedora desse naipe, né? Muito Acho que a gente está falando fico feliz. Eu deixei, bom. só para fazer um jabá, eu deixei o link do Vitude Corporate aí, caso alguém queira contratar para sua empresa, já está ali disponível para chamar nosso time. Tá joia. Bom, brigadão, parabéns. Nada. Tati. A gente vai bater um papo agora. A gente falou de software, né? Falamos de software da CPU biológica, agora vamos falar de software da CPU de silício, né? Vamos bater um papo aqui com o André Abreu, que é fundador da Bossa Box. Ele vai contar um pouquinho do que ele faz. Acho que tem, por incrível que pareça, tem semelhanças com o que a Tati está fazendo, porque existe uma rede de profissionais por trás do que a Bossa Box faz, a gente vai aprender. Mas vamos começar com o André contando um pouco dele, por que eles começaram a empresa, como é que são o time ali de fundadores, e aí a gente continua a nossa jornada aqui. Show. Valeu, pessoal, pelo convite. Um prazer estar aqui. Tentar contar rapidamente de onde que surgiu a Bossa. A Bossa foi fundada em 2017 por mim e meus 3 cofundadores. A gente tinha tido uma experiência rápida no mercado de serviços de software. A gente, enfim, um dos pais dos fundadores, o do Giovanni, ele tinha uma consultoria de tecnologia. Eu ainda estava na faculdade. Durante a faculdade eu fiz administração de empresas na FGV e eu me dediquei a estudar desenvolvimento por conta própria. Então, eu tive contato com desenvolvimento em uma das matérias, na época eu estava fazendo uma outra faculdade de economia, e eu me apaixonei muito pelo assunto, comecei a estudar um pouco de desenvolvimento, mas nada de desenvolvimento de aplicativos, web, só programação mesmo, para automatizar algumas tarefas. E aí, a consultoria, enfim, não estava indo tão bem, e ele trabalhava na área comercial, ele tinha uma carteira de clientes, e ele me convidou para fazer algo com relação a isso. Então ele falou, cara, tem uma carteira de clientes aqui, a empresa não vai conseguir servir esses clientes, vamos fazer algo com relação a isso? Eu falei, putz, agora, vamos embora. Não, a gente sempre falava sobre empreender um dia, não imaginava começar com um serviço de software, não sabia o que a gente ia fazer, mas alguma bagunça, alguma coisa a gente ia fazer no mercado. E aí a gente entrou nesse mercado, começou a pegar essa carteira de clientes, alguns clientes grandes, alguns clientes bem interessantes a gente conseguiu fechar, farmacêuticas e tudo mais. E a gente começou, então, a tentar entregar esses projetos de tecnologia. Nessa época, eu me dediquei muito a estudar mais sobre programação, mas também sobre design, gestão de produto, metodologias, para entender um pouco como que a gente poderia entregar esses produtos que eram aplicativos, por exemplo, para empresas, com uma operação totalmente desestruturada. Então, a gente conseguia achar freelancer, profissional de tecnologia em Meetup, a gente ia para Meetup, encontrava umas pessoas, entrevistava ali mesmo, trazia essas pessoas, fazia reunião na minha casa, um negócio super desengonçado assim, mas que, porventura, nesse período a gente conseguiu aprender muito e conhecer 2 nossos sócios hoje em dia, que é o João e o Eduardo. O Eduardo hoje é o CTO da Bossa, o João é o sócio responsável pelo produto e design. São caras absurdamente talentosos, muito conhecidos no mercado, ainda jovens também, já eram muito conhecidos no lugar que eles frequentavam nos meetups por serem fora da curva.
E aí, nessa época que a gente tentava entregar esses projetos de tecnologia para empresas, a gente começou a entrar mais nesse mercado. Isso foi em 2016. Em 2015 também já estava tendo o surgimento do Cubo Itaú, estava tendo alguns movimentos no mercado que estava aquecendo o mercado de startups no Brasil, a entrada do Uber, do Airbnb aqui. E aí, convivendo com essa dor de entregar esse projeto de tecnologia, entendendo um pouco melhor a dor das empresas de dar vazão às suas demandas de software e de profissionais de tecnologia que queriam engajar num modelo de trabalho diferente, um modelo de trabalho flexível, que eles pudessem expor sua criatividade e não ter que engajar num trabalho, por exemplo, CLT, a gente falou, cara, aqui tem uma oportunidade gigantesca, tem um mercado que está super aquecido aqui, esse mercado de produto digital, de software, está evoluindo, esse negócio de transformação digital começou a virar algo muito quente no mercado e as empresas estão sofrendo muito e os profissionais estão sofrendo muito. E aí a gente falou, cara, tem uma oportunidade gigantesca aqui, a gente pode endereçar esse problema, a gente pode se tornar, aqui no Brasil a gente não vê nenhum player relevante, a gente pode tornar o player para desenvolvimento de produtos digitais aqui no Brasil, se a gente aplicar corretamente o uso de tecnologias emergentes e de modelos de negócio como marketplace nesse setor. E aí montamos a Bossa. Então, eu e meus cofundadores, Giovanni olhando mais área de vendas e relacionamento com o cliente, o Eduardo tecnologia, João produto e eu olhando um pouco de tudo. Eu tenho esse perfil mais generalista mesmo e bem curioso. E aí, na época, a gente fundou a Bossa, basicamente com a tese de vamos montar uma plataforma que vá conectar esses profissionais de tecnologia, esses freelancers profissionais, que não vão encontrar na Bossa Box uma experiência de trabalho freelancer amadora, que nem a gente encontra em vários marketplaces que existem no mundo, um negócio realmente profissional, que eles vão desenvolver uma carreira realmente aqui. A gente vai entregar uma experiência incrível para essas empresas que não estão conseguindo dar vazão às suas demandas digitais. E aí surgiu a Bossa Box em 2017, e aí estamos aqui hoje. Bom, muito, muito legal, né? Acho que a gente, aqui na Redpoint, né, obviamente, o Romero e o Anderson, a gente tem um bias grande, que são 3 engenheiros que trabalharam com software aí a vida inteira, e as nossas empresas todas têm um viés tecnológico muito grande, e a gente vê a dor no dia a dia, que é de conseguir entregar de maneira consistente produtos digitais, né? Quando a gente traz isso para o contexto aí de transformação digital, né, a gente vê que essa é uma demanda que não vai parar de crescer. Tem até uma frase famosa de um fundo do Vale do Silício que fala que software está comendo o mundo, né? Software está agora presente em todas as áreas. Todas as áreas evoluem em grande parte pelo desenvolvimento de software, medicina, economia, etc. E aí eu acho que a gente tem um momento muito interessante com uma empresa como a Bossa. Acho que foi o que apareceu quando a gente se conheceu, né, André? Você estava indo para o mercado para fazer a captação de sua rodada de seed, uma rodada pré-seed ainda, até um estágio anterior ao que a Redpoint normalmente investe. A gente bateu um papo, conversei com o Romero, o Anderson, o time ali de investimento, e a gente falou, não deixa ele sair da sala não, vamos resolver logo isso, porque esse assunto é quente. Então, como é que vocês têm ajudado os clientes de vocês nesse tipo de demanda, né? O que de fato a Bossa está entregando, qual problema você está resolvendo para os clientes que estão aí precisando de ajuda com o desenvolvimento de produtos digitais ou de software de maneira mais geral? Perfeito. Esse artigo do Mark Andreessen, Software está comendo o mundo, assim, realmente foi uma das coisas que mudou a nossa chavinha e viu que, cara, de fato o software está comendo o mundo, todos os setores estão sendo afetados por essa transformação digital. Tem até uma frase do Satya Nadella mais recente que eu gosto tanto quanto essa daí, que é: todo negócio vai se tornar um negócio de software no futuro. E assim, isso é uma dor meio que de todos os setores e de todos os estágios de empresa. Então, desde startups a SMBs, médias empresas, grandes empresas, todo mundo está tentando engajar nessa economia digital. Mas os problemas diferem para cada perfil de cliente, mas no final do dia eles se resumem a: ou as pessoas não têm as pessoas necessárias para executar esse trabalho, então não tem as habilidades dentro de casa para conseguir dar vazão a essas demandas, então não tem a pessoal técnico de engenharia, não tem o pessoal de design, não tem o pessoal de produto que tem o know-how para executar isso daqui, ou tem um problema realmente também cultural das empresas. Então as empresas muitas vezes têm uma cultura em que a inovação não pode ter êxito lá dentro, não tem a metodologia, não tem, os gestores não têm o know-how efetivamente. Então é um problema muito de pessoas, que hoje no mercado no Brasil a gente tem um gap de 63% de diferença entre a demanda por profissionais de tecnologia e a oferta por isso daí. E as empresas, de um modo geral, não têm o know-how para executar esse desenvolvimento. Hoje, as grandes empresas, que são o perfil ideal da Bossa Box, hoje as grandes empresas, que foi o perfil que a gente entendeu
que é onde o problema está maior, elas têm um gargalo no seu time de TI de cerca de 18 meses. Então, para uma ideia chegar até lá da área de negócio, para dar a vazão e entrar nesse ambiente digital, demora cerca de 18 meses. Então, a gente, com o BossaBox, o que a gente faz basicamente a gente pega a nossa plataforma, entrega, principalmente para as áreas de inovação dessas empresas, então toda a área de negócio que tem as suas demandas, que querem digitalizar a jornada do cliente, quer lançar algum produto novo, quer estar mais próximo do seu cliente, quer competir melhor no mercado, que hoje toda essa transformação digital é uma questão de competitividade para as empresas, e a gente basicamente pluga a nossa plataforma e oferece um modelo de squads como um serviço. O que é esse squads como um serviço? Essas empresas, uma vez mapeadas essas demandas que elas têm, elas simplesmente vão apertar um botão, falar rapidamente com o nosso time de vendas e a gente vai subir uma squad multidisciplinar, então uma equipe com gerente de produto, desenvolvedor, designer, de acordo com a demanda delas, que a gente vai colocar nessa base de hoje de 10 mil freelancers que a gente tem cadastrados na plataforma, que a gente faz toda uma etapa de qualificação técnica e comportamental, abordando testes técnicos, múltipla escolha, cases e outros aspectos tantos, faz o matching dessas squads com as empresas e gerencia e supervisiona toda essa etapa com metodologia, processos e boas práticas para essas squads seguirem. Então, basicamente, o que a gente faz para as empresas a gente dá o meio para elas darem vazão a todas as demandas digitais que elas têm lá dentro e que não conseguem resolver pelas vias tradicionais com a sua TI, por meio de uma solução que basicamente tira todo o overhead delas e entrega para BossaBox, a gente como solução de tecnologia cuida desse processo. Isso é muito legal, né? Você pensar que hoje, você falar com, acho que quase 100% dos nossos founders, você vai ver que todos vão citar como as suas top 3 dores aí, em algumas, ou na 1, ou na 2, ou na 3, vai ter a questão de gargalo para talentos digitais, né? Não só desenvolvedores, mas cada vez mais designers de produto, gerentes de produto, que são até skills mais raros até no mercado. E a Bossa consegue aí em quanto tempo? 24 horas, 48 horas, dias. Você consegue colocar 3 dias, você põe um time funcionando ali para o cliente. Acho que isso é muito rico, né? Uma coisa que é interessante é que, até um paralelo com o que tem na história da Tati, da Vitude, é a necessidade de você ter uma rede de profissionais de alta qualidade por trás da sua operação, né? A gente até brinca que esse modelo tem um nome que é um SaaS-enabled marketplace, né? Você tem uma plataforma de software, que é onde você faz toda a mágica, tem a inteligência, a metodologia da Bossa, mas existe um marketplace de profissionais por trás que oferece essa mão de obra sob demanda aí. Como é que vocês constroem esse marketplace? Acho que esse é contar um pouco do segredo da Bossa, mas a gente está aqui entre nossos sócios. Falar um pouco de como é que é isso e por que isso é bom para esses profissionais, né? Perfeito. Assim, sem os profissionais da Bossa são 80% do nosso modelo depende deles. Assim. Então, desde o dia zero, a gente tinha muita clareza que a experiência dessas pessoas tinha que ser fantástica, porque eles são profissionais que estão sendo disputados no mercado muito, muito radicalmente. Então, a gente montou muito o modelo da Bossa, primordialmente olhando para essas pessoas. Então, o que essas pessoas estão procurando? A gente, então, criou toda uma solução para eles que basicamente pega o melhor dos dois mundos. Então, como que eu vou dar toda a flexibilidade que essa galera aprecia muito de marketplace de freelancers tradicionais, como Upwork, TopTal, que a gente vê aí no mundo. Então, como que eu vou deixar esses caras terem uma fluidez de poder, por exemplo, mudar de projeto muito rapidamente, são profissionais criativos, desengajou com alguma coisa, pode trocar, posso ter várias experiências e me desenvolver. E vou dar também a segurança financeira que esses caras precisam, que o trabalho CLT traz para eles. Então, a gente se posicionou bem um híbrido para essa galera, inicialmente já, que, eu vou te dar a segurança e o desenvolvimento profissional que você encontraria, por exemplo, dentro de uma empresa, com toda a flexibilidade e trabalho remoto, por exemplo, que é um dos pilares da nossa operação, que todos esses freelancers estão espalhados pelo Brasil inteiro, para você também ter do marketplace de freelancer. Então, na hora que a gente se posicionou, pegando tanto o melhor das consultorias e empresas, quanto dos marketplace de freelancers, a gente criou uma oferta muito boa para essa galera. E todo o nosso crescimento hoje com essas pessoas foi orgânico. Então, a gente investiu, por exemplo, R$100 em julho de 2018 para fazer um blog post com essas pessoas. E hoje a gente cresceu de uma base de 0 pessoas em julho de 2017 para 10 mil em 2 anos e meio. Coisa de 3 anos agora. Então, assim, cresceu muito rápido porque o boca a boca dessas pessoas é muito forte, porque elas apreciam muito o que a BossaBox está fazendo por elas, juntando o melhor dos dois mundos. E toda a nossa tese, então, desses profissionais que nem você falou, de SaaS Enable Marketplace, a gente tem uma interface SaaS para as empresas, a gente tem uma interface de comunidade para os freelancers e essa interface de Marketplace conecta os dois. O que a gente quer dizer com isso? Além da proposta de valor que a gente pode mencionar, de você vai aprender, você vai se desenvolver, tem um MVP de plano de carreira de freelancer que a gente
vai trabalhar aqui com você, a gente vai te treinar, a gente vai te capacitar aqui do nosso lado e vai te dar toda a flexibilidade. A gente tem uma comunidade dos melhores freelancers no Brasil inteiro que a gente gerencia e cuida diariamente. Então, a gente entende como um dos pilares do nosso modelo de negócios, é uma das principais propostas de valor que a gente pode criar para essas pessoas, ter um espaço de troca com outros profissionais de alto nível para eles poderem aprender, se desenvolver, fazer networking e outras coisas tantas. Então, a gente incentiva essa comunidade de profissionais para, por exemplo, quem estiver trabalhando num projeto, quem estiver numa squad, quem estiver numa iniciativa, poder se ajudar. Então, a gente faz toda uma estrutura de incentivos para que essas pessoas troquem e cooperem umas com as outras dentro da comunidade. Outro pilar tanto da comunidade que a gente tem é o trabalho de marca. Assim, a gente aqui na Bossa, a gente quer trabalhar muito a nossa marca, a gente entende que tem um buraco aqui no mercado de desenvolvimento de produto aqui no Brasil, em que a gente quer se posicionar como o principal player de produto digital. Tendo isso em vista, a gente trabalha muito essa parte de como que a gente vai criar uma comunidade muito engajada, muito leal à Bossa Box, que vai apreciar muito o trabalho que a gente está fazendo, para que no futuro a gente construa essa marca assim, top of mind, da galera pensar, produto digital é com a Bossa Box. Então, basicamente, hoje a gente opera... Esse é um ângulo muito legal, né? Vocês estão, inclusive, com uma iniciativa interessante que está acontecendo nesse momento, né? Que é o Masterclass aí de produtos digitais. Talvez valesse a pena falar um pouco disso. Mas eu acho que uma das coisas que a gente ficou encantado quando a gente estava conversando, né? Fazendo análise de investimento, é que a gente viu na Bossa Box a capacidade de pegar empresas que ainda não trabalham como as startups no mundo do ponto de vista de desenvolver seus produtos digitais, metodologias, etc. E falar, ó, trabalhe como uma startup, estado da arte ao clique de um botão, né? Eu acho que isso é muito forte, muito importante. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais a demanda. Uma coisa que vale a pena a gente falar é qual que é o tipo de cliente ideal, né? A gente tem várias pessoas aqui na audiência que estão à frente de outros negócios, com certeza com dores ali para trazer a desenvolvimento de produtos digitais para suas operações. Qual é o cliente ideal para a Bossa e qual que é o modelo de engajamento que faz mais sentido para começar a trabalhar com vocês? Cases interessantes que ajudaria a gente a entender o que vocês estão fazendo. Perfeito. Hoje a gente está trabalhando muito com grandes empresas, então ao longo de 2019 a gente, como eu falei, todos os setores e todo tipo de empresa procurou a gente acabou atendendo diferentes perfis de empresa para poder entender, cara, aonde que vai dialogar melhor, aonde que o nosso modelo tem mais aderência, aonde que a gente cria mais valor. E assim, grandes empresas foi disparado o melhor cliente que a gente trabalhou. Por quê? Porque a gente mencionou as dores dessas empresas, velocidade é uma variável chave para essas pessoas e a questão cultural, processos, burocracias que elas encontram não permite com que elas engajem nesse ambiente competitivo na velocidade com que elas precisam. Então, que nem você falou, a gente, como Bossa Box, tira todo esse overhead delas e permite com que no aperto de um botão elas deem vazão aos seus produtos e possam engajar nessa economia digital na velocidade que uma startup tem. Então, uma startup, ela consegue... A gente replica toda a metodologia de uma startup, tudo que as melhores startups do mundo fizeram para que essas empresas tenham acesso a isso do jeito mais simples, mais rápido possível. Hoje, então, são grandes empresas, de modo geral, temos diferentes empresas que estão listadas em bolsa, temos médias empresas também de grande porte. Então, o caso da Valid, por exemplo, eu gosto sempre de trazer esse case, que mais seja uma média empresa, as dores delas são similares às das grandes. Então, no sentido de que é uma empresa muito grande, tem um departamento de TI mais tradicional, que não está conseguindo que esse departamento de TI atenda as demandas da área de negócio, e a gente entrou lá pegando uma iniciativa, eles decidiram testar a Bossa Box, ouviram falar da gente, acho que a gente saiu na mídia, alguma coisa assim, decidiram conhecer a gente, um CEO novo assumiu, que foi colocado por um fundo de private equity, e pegou todo o backlog, todas as iniciativas de produto e inovação, falou, cara, vamos começar a dar vazão nisso aqui. O que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer, quais são as startups que conseguem ajudar a gente, quais que não conseguem. Chegaram na Bossa Box e um projeto que estava lá há 15 meses parado, ele contratou a gente, em 2 meses e meio estava no ar. Uma vez em 45 dias que a gente teve essa experiência com ele, que a gente colocou em 2 meses e meio, um produto que basicamente era uma interface de digitalização, um concorrente assim do DocuSign, que eles estão desenvolvendo. Uma vez que eles lançaram esse produto no mercado, e agora já está lançado, em 45 dias de experiência de Bossa Box, houve uma nova squad que foi colocada para dentro para dar vazão a mais uma dessas demandas do backlog. 2 meses depois, mais uma squad foi colocada dentro deles para dar vazão a uma outra demanda do backlog. Então, o que a gente está fazendo com eles ao mesmo tempo que eles estão aprendendo com as nossas squads, como que eles podem monetizar a API deles,
na gestão de tecnologia, na gestão de arquitetura e outras coisas tantas, eles estão deixando com a Bossa Box todas as demandas da área de negócio para a gente cuidar, para deixar a TI deles brigar a briga da TI, mas sabe como poucos, que a briga da TI é grande pra caramba, e a gente cuida de todas essas partes de transformação digital para negócios. E esse é um case que a gente se orgulha bastante, é uma das empresas que a gente está mais evoluindo a parceria e tem um roadmap bem grande aí de coisa para a gente fazer junto. Legal. Acho que uma coisa interessante é que nos últimos 2 anos, eu estou pegando os nossos KPIs aqui, vocês tiveram um crescimento absurdo, né? No final, se fundaram a empresa ali 2016, 2017, e se a gente pegar o crescimento de final de 17 para final de 19, foram mais de 60 vezes o crescimento de receita e número de projetos, né? Só o ano passado foi 9 vezes de crescimento, vocês já tinham começando a ter um tamanho considerável. Obviamente, esse tipo de crescimento traz um monte de dores e é muito difícil manter qualidade, mas mesmo assim vocês estão conseguindo manter um NPS super alto numa área de prestação de serviço, vamos dizer, que é sempre dolorosa e que tem experiências muito ruins. Como é que você vê assim, a história quando você compara a percepção dos clientes do serviço prestado pela Bossa pelos players tradicionais, e se isso reflete também na percepção ali dos ProLancers, né? Porque a sua comunidade tem que estar feliz também de trabalhar com vocês, né? Perfeito. Assim, esse crescimento muito radical que a gente teve era algo que a gente apostava desde o começo, então desde o começo a gente tinha a tese, tipo, vamos muito rápido, vamos dominar o mercado, mais rápido do que a gente conseguir, mas assim, a gente ficou muito feliz com a velocidade das coisas. A gente apostava nessa velocidade e ficou muito feliz de encontrar que acontecia, porque é isso, o problema do mercado é muito grande, 72% dos produtos digitais eles falham. Então, assim, tem espaço no mercado, o mercado de transformação digital, ele vai chegar até 2023 para 2,3 trilhões de dólares, então assim, o mercado é muito grande e muito ineficiente. Normalmente, quando você vem com uma boa solução, um mercado tão grande e tão ineficiente, o crescimento natural vai ser exponencial. Então, a gente cresceu muito rápido. Ano passado foi realmente bem agressivo. A gente começou o ano com 300 e poucos mil reais de faturamento e fechamos com quase 4 milhões de reais de faturamento. Nisso, a gente conseguiu manter a qualidade das entregas. Hoje o nosso NPS está na casa dos 80 e players como a Accenture, que a gente tem, que são concorrentes indiretos nossos, tem um NPS mais ou menos de 15. A média do mercado do NPS de serviços de software é em 30. Então a gente está lá em 3 vezes maior para os clientes. E aí isso está agora se traduzindo, como eu mencionei, em expansão de contas, em contratações recorrentes e a Bossa Box fazendo cada vez mais parte do dia a dia e da estratégia dos clientes. Então, hoje para os clientes, a Bossa Box ela cria muito valor porque a gente é uma solução mais rápida, como a gente já mencionou. Então, hoje a gente tem um SLA de 3 dias com os clientes, a gente acaba montando a squad em 2, mas a gente sempre garante ali 3 dias de SLA com os clientes que a gente combina. Muito flexível, então os clientes vão ter um contrato de recorrência mensal que eles vão poder aumentar, reduzir, cancelar, duplicar a squad, fazer o que eles quiserem de acordo com a demanda de negócio. Então a gente responde muito rápido à demanda de negócio. Putz, mudou a prioridade, mudou a estratégia, a gente quer antecipar o lançamento do produto. A gente responde com esses mesmos 3 dias de SLA no mesmo mês e o contrato pode ser revisitado. Então é mais rápido, é flexível, para o mesmo nível de qualidade que a gente tem com outros players e a gente acaba conseguindo entregar uma qualidade superior, porque a gente não tem nenhuma restrição a acesso à força de talento, à força de trabalho brasileira. A gente entrega uma qualidade superior a um custo muito menor. Então, hoje a Bossa está cerca de 4 vezes mais barato do que os concorrentes indiretos que a gente tem para o mesmo nível de qualidade e uma experiência que é inteira digital. Então, ela é mais flexível, mais rápida, inteira digital, que a gente vai poder acompanhar tudo por meio de uma interface. E isso se traduz, no final do dia, nesse NPS que a gente tem muito alto para os clientes. Uma outra coisa que a gente acompanha também, que é o NPS dos ProLancers, esse daí não se mantém, é meio constante, acima dos 80 há bastante tempo, e a gente monitora ele com tanto cuidado quanto do cliente, porque a gente entende que, beleza, a gente não vai fazer nosso cliente feliz se a gente não fizer nossos freelancers radicalmente felizes e satisfeitos com a Bossa. Então, toda a experiência que eu mencionei de o híbrido, entre pegar o melhor de flexibilidade, o melhor do mundo tradicional, que traz segurança para esses caras, e todo o lance da comunidade e desenvolvimento e N treinamentos que a gente propõe para essa galera e benefícios. Então, por exemplo, a própria Vitude, que a Tati acabou de falar, é uma empresa que a gente está descolando um benefício para essas pessoas. Então, vamos dar 10% de benefício para toda a nossa base poder consumir e se tratar com psicólogos, por exemplo, e cuidar da sua saúde mental. Então, a gente tem todo um arcabouço de propostas de valor para esses profissionais e um arcabouço para os clientes que faz com que o nosso NPS não fique abaixo de 80 já há algum tempo. André, para a gente encerrar, acho que um dos desafios de todas as empresas mais no mundo de serviços, né,
é a questão de como é que você consegue continuar escalando em velocidade rápida, até pensando no tipo de empresa que a gente gosta de investir. Então, se você puder falar um pouquinho da visão de vocês para o futuro, de como é que a Bossa está se organizando para atacar essa questão da escalabilidade, virar uma empresa cada vez maior, mais abrangente, acho que seria uma maneira legal da gente fechar a nossa conversa aqui. Perfeito. Isso tem bastante a ver com o momento que a gente está. A gente acabou de pegar uma nova rodada, a gente fez o Pre-Seed, a gente acabou de assinar uma nova rodada, a gente fez o Pre-Seed em 2019, agora a gente está assinando uma nova rodada aqui com uma galera bem legal aí do mercado. Esse Seed vai vir com a tese inteira tecnológica, né? Óbvio que não inteira, vai ter lá seus investimentos em growth, mas a tese maior é como que a gente prepara o modelo para ser radicalmente escalável. A gente vai conseguir agora um pre-money, uma apreciação aí de quase 4 vezes em um ano, então ao que tudo indica, belíssimo. O mercado está reconhecendo o nosso trabalho que a gente fez. E aí a tese, então, basicamente é como que a gente migra cada vez mais para esse modelo que você mencionou de SaaS Enable Marketplace. Então, hoje a Bossa Box, a gente tem muito know-how e toda a nossa trajetória gerou muito conhecimento acerca de como que é a melhor forma de gerir equipes de tecnologia, como que é a melhor forma de construir um produto digital. E aí a nossa visão é basicamente, então, fornecer uma ferramenta para as empresas, para que elas consigam ter uma interface muito boa para dar vazão às suas demandas de produto, dar vazão às suas inovações, nesse primeiro momento, enquanto a gente mantém essa operação de marketplace. Então, como que a gente capacita as empresas para serem mais inovadoras, para construir melhor seus produtos e utilizarem nosso marketplace para dar vazão a essas demandas? Como que a gente cria uma interface muito legal para a comunidade se capacitar e treinar e se desenvolver e melhorar e poder acessar o nosso marketplace? Então, basicamente, um SaaS Enable Marketplace que tem uma interface SaaS para a comunidade, uma interface SaaS para as empresas, em que cada um deles consiga ter um gerenciamento melhor dos seus fluxos, para conseguir a gente passar um pouco do nosso conhecimento para essas pessoas e as transações do marketplace ocorrerem de boa maneira. Então, todo o investimento em tecnologia que a gente vai fazer, basicamente, é como que a gente passa um pouco do nosso conhecimento para que as empresas consigam dar mais vazão ao marketplace, dar mais vazão às suas demandas de produto, ficarem mais capacitadas. Como que a gente dá mais vazão a essa nossa comunidade a se capacitar e acessar o marketplace cada vez mais. E aí, no futuro, gradativamente, como que a gente consegue melhorar a nossa oferta de serviços para as empresas, dando mais produtos SaaS, que capacitem essas pessoas a, por exemplo, gerenciar suas próprias equipes de tecnologia dentro de casa. Todo esse know-how que a gente está pegando hoje em dia, como que a gente vai capacitar as empresas para gerenciar suas equipes, gerenciar essa força de trabalho, esse componente freelancer, que a gente acredita que vai ser uma tendência que foi muito acelerada pelo coronavírus. Então, 80% das maiores empresas americanas já falaram que elas querem entrar e ter um componente flexível na sua força de trabalho. A gente entende que esse movimento está um pouco devagar aqui no Brasil, mas a gente sempre contou com isso. E a ideia é que com o coronavírus, algumas empresas vão perceber, talvez eu não precise de todo mundo na minha força de trabalho CLT. Talvez eu não precise de todo mundo na minha folha de pagamento. Talvez eu possa alocar pessoas por projeto sob demanda para dar uma vazão pontual e, por exemplo, realocar essa pessoa para outro projeto ou deixar essa pessoa livre para trabalhar numa outra empresa depois, onde seja mais eficiente. Então, a gente aposta nisso aqui e a gente quer dar uma solução para que essas empresas consigam dar vazão às suas demandas de produto, consigam fazer transformações culturais relevantes ali dentro, consigam gerenciar seus processos e metodologias, enquanto tem sempre o componente do marketplace para elas consumirem e contratar pessoas pontualmente. Bem legal. Acho que, não sei, Pripa, se a gente está em cima do horário aí. Eu acho que a gente viu aqui 2 casos super legais, né, de empresas atacando problemas super relevantes. Um da cabeça das pessoas, o outro ali da inteligência das organizações. E eu acho que o futuro vai pedir cada vez mais soluções desse tipo. A gente viu que, com o Covid, as empresas que estavam mais preparadas para atuar de maneira mais flexível, e aí a questão tecnológica tem um papel super importante, elas acabaram lidando melhor com essa questão toda da crise, e a gente fica muito feliz de estar apoiando empresas que ajudam esses clientes nesse tipo de solução. Então, eu queria agradecer aqui a participação de todo mundo. Acho que é super legal ter vocês aqui pela manhã. Como o Romero disse no começo do papo, a gente está num negócio que é um negócio, apesar de a gente estar falando de tecnologia, software, é intrinsecamente um negócio de pessoas, né? E aqui a gente escolheu começar com 2 empresas que lidam com um negócio de pessoas para mais pessoas. E eu acho que a gente quer continuar com essas conversas. Deixo aqui os contatos dos 2, a gente vai passar para vocês depois contatos comerciais, etc. Quem quiser falar com a Bossa e com a Vitude. E estamos abertos para sugestões de como é que a gente pode deixar essas conversas mais interessantes. E esperamos ver vocês de novo aqui. Espero que vocês tenham um bom dia aí, todo mundo.
Rô, quer falar um tchau final aí? Claro. Bom, agradecer a todo mundo. É o primeiro de uma série que a gente vai estar fazendo e muito feliz de estar compartilhando com vocês um pouquinho das histórias dos nossos empreendedores. Muito bom. Também queria agradecer, foi ótimo o bate-papo. E obrigada pela oportunidade. Qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição. Eu deixei ali, já fiz um processo de venda, deixei o link da página de empresas e também deixei um material mais rico que a gente preparou com 13 razões para as pessoas investirem, principalmente para as organizações investirem em saúde mental. Tenho certeza que para qualquer organização tem pelo menos uma razão ali dentro que vai justificar esse tipo de investimento. Acho que assim, para lidar com os problemas de software, contrata a Vitude para ficar mais tranquilo e traz a bossa para resolver. Isso, mas a bossa eu garanto que se contratar a bossa, assim, a Vitude vai ficar para as outras áreas, não para a galera de tecnologia. E aqui a gente está entre clientes, né? Porque a gente já desenhou um projeto com o André, tá faltando tirar do papel e a bossa é cliente nossa também. Então, até coloquei ali, a gente não sabe onde habitam os desenvolvedores. Eu, pelo menos, não sei. Tem uma dificuldade gigantesca de contratar o time de tecnologia. E a solução que eles oferecem é muito interessante, porque na semana seguinte você está com o time trabalhando. Perfeito. Gente, queria agradecer também. O papo passou super rápido, assim, eu não estava esperando por isso mesmo. Assim, passou 5 minutos, foi meia hora. Qualquer pessoa aí que estiver assistindo, quiser bater um papo ou tiver com algum problema em tecnologia ou na contratação até de pessoas, por mais que não seja o escopo da Bossa trabalhar com contratação, eu consigo ajudar de alguma forma. Até a Tati, a gente conversou no final do ano passado para ajudar você a contratar o seu time. Então, quem quiser ajuda com alguma coisa, pode contar comigo. E valeu, Romero. Valeu, Manel. Valeu, Tati. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigado gente. a todos. Bom dia. Bom dia. Beijo, Obrigado. tchau.